Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde a todos os seguidores e não seguidores da Gerovida. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa live surpresa no Instagram da Gerovida. Agradeço a presença de todos vocês que vão nos acompanhar nesses momentos com essa live. E só explicar um pouquinho para vocês a intenção dessa live. Há algum tempo, algumas semanas, eu tive contato com o tema Psicologia dos Setênios, as fases da vida com base na antroposofia. E comentei um pouquinho sobre esse assunto com o Martim. Ele ficou bastante interessado e falou assim: olha, Wanda, esse tema é muito interessante para o público da Gerovida. Fiquei bastante animada com o tema, em saber um pouco mais, e por isso conheci uma pessoa, uma profissional que eu já conheço há um tempo, e conversei com ela para saber se ela topava falar sobre esse tema para a gente nessa live surpresa, e ela super topou. Mas antes disso, então, seja muito bem-vindo, Ricardo. Martim entrou, Martim que está aqui junto com a Gerovida. Seja bem-vinda, Tânia. A nossa convidada acabou de entrar. Já vou chamá-la para subir aqui. Antes de eu chamar a nossa convidada para essa live surpresa, eu gostaria de saber, para vocês que estão nos assistindo nesse momento, se vocês conhecem algo sobre esse tema, psicologia dos setênios, antroposofia, leis da vida, se você conhece alguma coisa, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você queira saber, então é só você deixar nos comentários que nós vamos tentando conversar um pouquinho sobre isso ao longo dessa final de tarde, noite linda. Então, Luciana Fernandes, ela que vai estar comigo nessa live surpresa. Luciana, agradeço imensamente por você já ter aceito participar dessa live surpresa. Deixa eu só apresentar a Luciana para vocês, vou já chamá-la aqui para entrar conosco. Só um minuto. A Luciana, então, Luciana Fernandes. Luciana, quando você quiser, você pode solicitar a sua entrada para que eu possa te aceitar, tá bom? A Luciana Fernandes é farmacêutica e bioquímica pela Faculdade Paulista, especialista em antroposofia pela ABMA. Só um minutinho que ela já está solicitando. Trouxe no novo aprendizado do adulto e no método científico de Goethe, pela instituição Sagres e Emerson College na Inglaterra. Olá. Luciana já está chegando. Oi, Luciana, que bom que você está aqui conosco. Tudo bem? Eu estou bem, você está me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Seja bem-vinda, Aline, que acabou de entrar também. Boa noite, Luciana, de verdade agradeço por você ter aceitado participar dessa live surpresa aqui no Instagram da Gerovida. Esse tema é bem curioso, é um tema bastante novo para o público aqui que geralmente acompanha a Gerovida. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para nós, falasse um pouquinho para nós o que é a psicologia dos setênios. Bom, primeiro, boa noite. Agradeço mais uma vez, Wanda. É um prazer estar aqui com vocês nesse movimento, da Gerovida, que eu acho que tem um papel fundamental aí. Eu costumo dizer que cuidar do amadurecer é criar uma ilha de saúde, Então, eu acho que assim, muito importante o trabalho que você está realizando. Parabéns e que possamos nos inspirar com o teu empenho. Bom, você já me apresentou, dispensa apresentações, você já me apresentou. Bem-vinda, Tieme, uma amiga querida que chegou. Bom, então, a Wanda me convidou para falar sobre a teoria dos setênios, ou a psicologia dos setênios. E eu, a princípio, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, teoria dos setênios, psicologia dos setênios, Aí me veio assim, a lógica da psique. Eu falei, nossa, mas... E aí, quando a gente pensa no amadurecer, a gente já está trabalhando com algo além da psique, além da alma. Então é disso que a gente vai falar. Mas
eu gosto sempre de trazer, sabe, Wanda, compartilhar com as pessoas a minha experiência, como aquilo me tocou, né? E como é que eu busco viver isso na minha vida, no meu dia a dia, né? Bom, eu cheguei à dita psicologia dos setênios, ou a teoria dos setênios, depois que eu terminei a minha formação em farmácia e medicina antroposófica. E eu estava num momento da minha vida buscando muito o meu porquê, né? Eu cheguei na antroposofia com 33 anos. Mas eu fui fazer a minha formação de medicina antroposófica lá para os 37, ali, mais ou menos. Se eu não me engano, viu? Assim, então, que eu cheguei aos 33 é certeza. E aí, quando eu terminei a minha formação de medicina e de farmácia, eu falei, poxa, e agora? Onde eu vou aplicar isso tudo? Né? Aí, conversando com Ai, me deu calor, gente. Conversando com uma farmacêutica antroposófica, que é a Marilda Milanese, ela é professora, inclusive, na formação, né, do biográfico. Ela falou, Luciana, por que você não revê a tua biografia? Por que você não faz, né, de repente, a formação de biografia humana? E aí, bom, seria só mais uma, né, formação. Aí eu falei, por que não? Vou começar. Na verdade, eu fiz um ano esse trabalho com a minha biografia, mas eu não dei sequência à formação. Porque aí eu fui encontrar, no novo aprendizado do adulto, o meu jeito de trabalhar com a biografia. Mas o que é a biografia? Né? O que é isso que é chamado de gráfico do bio? Gráfico bio, o que quer dizer isso? Né? Bom, a biografia humana, ela já é observada em outras culturas, né, antigas, já há séculos, né? Mas dentro da antroposofia, ela tem uma linha de pesquisa e estudo, que é chamada biografia humana, que nada mais é do que buscar compreender as leis ou o curso dessa vida humana, né? Ela busca trazer um esclarecimento sobre as fases da vida de uma forma que a gente possa entender o que é esse vir a ser humano, né? Porque é interessante porque nós somos seres humanos, nós ainda estamos sendo, né? Nós não estamos prontos, né? Eu acho que se estivéssemos prontos, não estaríamos vivendo tantos dramas. Não estamos prontos de verdade. Então, mas qual é essa trilha que esse ser humano, né? Esse caminho que ele trilha, que finda com algo que todos nós temos medo, né? Esse curso da vida, ele, digamos que ele tem coisas pré-estabelecidas, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente começa ali um desenvolvimento, a gente adolesce, né? Adolescer, né? Depois a gente adultiza, depois a gente madura, mas por fim a gente envelhece, fenece e morre. Então, dentro da antroposofia existem essas leis do desenvolvimento humano, né? E eu gosto de falar a palavra desenvolvimento humano, porque é muito interessante, Wanda, quando você pensa nessa palavra. Desenvolvimento, desenvolver. Dá a impressão que o ser humano, que estamos envoltos em algo. E que no curso dessa vida, o objetivo do cursar a vida é justamente esse desenvolver, para que nós possamos ver o que está encoberto. Então, é uma linha de pesquisa, de estudo para o desenvolvimento humano dentro da antroposofia. Mas, como eu digo, ela não está só dentro da antroposofia, né? Né, existem os biógrafos, quando você fala em biografia, você fala em um feito, você fala em um eu que, né? Você vai ler a biografia de uma pessoa, você vai ler uma história de vida, você vai ler algo que ela, né, os seus dramas. Então, dentro da antroposofia, que é uma ciência espiritual, é fundamental que nós conheçamos as características da nossa própria espécie, né? E dentro dessas características, existem a maioria elas são iguais para todos. Nós temos o nosso crescimento biológico, nós temos o nosso período de nosso amadurecimento,
não é amadurecimento, mas o desenvolvimento emocional, psicológico. E por fim, nós temos o amadurecer. Eu não sei se vocês querem fazer mais perguntas ou se eu sigo falando. Assim, só para dar uma... seguir mais falando para a gente entender um pouco mais essas divisões que você fala, as leis da vida, né? Que você fala das fases. Eu até, assim, são 3 grandes fases, né? Só para a biografia humana são setênios, ela tem a ver com setênios. Ela é desmembrada de 7 em 7 anos com padrões específicos. Mas antes da gente falar dos setênios, e na verdade aqui, por eu estar fazendo uma live com você, Wanda, que era Gero Vida e que tem um foco específico na maturidade, eu queria focar um pouquinho mais da metade para frente. Porém, Perfeito. a gente tem que entender que existem esses padrões do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21, e assim subsequente, 21 a 28. Né? Mas eu quero dividir isso em 3 grandes características ou padrões, né? Ou o que acontece? Que a gente chama o primeiro, que se dá do 0 aos 21, né? Que está dentro, 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21, é o amadurecimento biológico. Né? Isso é muito visível. Isso acontece a olhos vistos. Por ser um maturar do corpo, e como nós, né, somos capazes de reconhecer o corpo, né? A matéria, então é visível esse padrão biológico, que é... E quais são as características dessa fase e desse padrão? O crescimento é impressionante. Isso aí, assim, o ser humano nasce com o quê? 50 centímetros? Bem, alguns chegam a 2 metros. Eu só fui até 1,50, mas alguns chegam a 2 metros. Não é verdade? Então, o crescimento, né, do 0 aos 21, ele é visível. Ocorre um desenvolvimento. Ali a gente também, salvo algumas exceções, aí a gente entra em outros âmbitos, mas ali o ser humano ele é dotado de boa saúde. Né? Normalmente os problemas de saúde, eles advêm futuramente. Claro, sempre existem exceções, né? Sempre existem circunstâncias do destino que convidam essas pessoas a viverem outras coisas. Mas é um padrão que a gente tem que tentar entender. E, por fim, a gente percebe o declínio desse padrão. É muito interessante, porque é um padrão que cresce, né? Ele é dotado da boa saúde, mas, de fato, ele vai ceder ao declínio. Quer queira, quer não queira. Né, no decorrer da vida. Então, na verdade, esse crescimento, esse processo se dá, esse padrão, essa característica biológica, né, das fases da vida, se dá até os 21. E dos 21 aos 42, o que teoricamente acontece? Que aí você tem ali mais 3 setênios né, imbricados ali. A gente tem um período de grande extroversão, né? A gente tem um período... E é legal, e essa primeira fase da vida, que vai até os 21, eu gosto de dizer que a gente aprende para viver. Né? A gente aprende para viver. E no segundo, que é dos 21 aos 42, a gente aprende com a vida, nas trocas. Né? E aí, o que tem? Tem a extroversão, claro, normalmente esse jovem é mais para fora ou mais para dentro. E ali a gente já começa a perceber que o biológico ele tende a ficar mais estável. Mas nem por isso não está acontecendo o desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento é no âmbito da alma. Né? Então, depois dos 21 anos, nós começamos a trabalhar, digamos assim, aos 21 anos, né, que é a dita maioridade, a gente pode dizer que a individualidade daquela pessoa encarnou no corpo. Né? Aquela pessoa, aquele eu chegou ali. Né? E dali este eu, que o tempo todo trabalhou nessa esfera biológica, fazendo todos esses processos ricos e mágicos. Gente, se a gente for pensar tudo o que acontece na natureza biológica nossa até os 21 anos, é de uma riqueza, de uma sabedoria. Né? A gente não reconhece isso porque para nós é comum. Né? Mas o fato é que aos 21 anos esse eu, ele passa a atuar num outro âmbito, que é o âmbito da alma.
Então, nós temos ali 3 grandes fases, né, onde esse eu vai atuar dos 21 aos 28 em determinadas circunstâncias da alma, em determinados aspectos, dos 28 aos 35 em outros, e dos 35 aos 42 em outros. Então, a gente chama... talvez a gente possa depois detalhar um pouco essas fases, mas eu quero dar uma ideia geral primeiro. Perfeito, então, a gente chama isso de desenvolvimento. Como é que eu até peguei um nome aqui para falar com vocês? Estabilidade emocional. Eu gosto desse nome. A gente, então, até gosto aqui, também. A gente tem a maturidade corporal nessa primeira fase, né? E depois a gente tem a estabilidade emocional ou psicológica, que o eu trabalha nisso, né? É nessa relação com os outros ali, porque de fato a gente está no mundo nessa fase, e trocando. Se você for... A aprendizagem se dá pelas trocas, né? A gente tem dentro... Aí depois só vamos para essa terceira parte, e depois talvez eu fale um pouquinho mais de cada uma, do que está dentro de cada fase. Mas aí depois a gente tem a tal da maturidade espiritual, que acontece depois dos 42 anos. E uma coisa é muito interessante a gente comentar. Essa maturidade espiritual depois dos 42 anos, ela não é uma coisa que é certa que vai acontecer. Ela é uma possibilidade. Enquanto a maturidade física, biológica, ela acontece, né? A gente, teoricamente, não precisa fazer nada para a gente entrar. Para o jovem, né? Entrar, adolescer, né? Para a maturidade biológica, inclusive para poder conceber, ele não faz nada, né? Já na segunda etapa, ele já tem que ter uma atuação. E na terceira, se nada for feito, nada vai acontecer. Esse amadurecimento espiritual depende exclusivamente da atuação desse eu, dessa individualidade. Agora, o que eu gostaria? Eu vou falar rapidamente dessa primeira fase, do 0 aos 21, porque eu quero focar mais nas outras. Tá? Mas, gente, do 0 ao 7 é o nascer físico, né? É uma fase infantil, e esse ser está inserido na família. Né? Dos 7 aos 14, o nascer é emotivo, tanto que tem esse primeiro apaixonar-se, né? Ali aos 12 anos. Né? A fase é juvenil e a troca se dá na escola, o ambiente é a escola. E dos 14 aos 21, nasce a identidade, a fase é do adolescente, e a troca, o ambiente, é os amigos, são os amigos. Então, isso mais ou menos é ali que aquele... Né? E aí, por fim, tem 21 anos, e aí a gente começa a entrar nesse estágio de desenvolvimento da alma, de fato, da psique. Né? Então, aqui, se faz já necessário um caminho de autoeducação. Né? Hoje a gente dá muita importância ao crescimento intelectual, ao enfoque intelectual. E isso, ele é uma das fases dessa segunda etapa, que é o desenvolvimento psicológico. O desenvolvimento psicológico, ele está dividido em 21 aos 28. Dos 21 aos 28 é a fase emotiva, é a alma das sensações. Né? Ali, o jovem, né? E aí é muito difícil você... Ali tem grandes perigos, né? Porque essas fases, elas têm desafios e perigos, né? O grande perigo ali é esse jovem, essa alma se perder demais nas sensações. E tem um outro perigo. No momento em que a gente vai para a maturidade, a gente querer voltar a viver essa fase de sensações, que não tem nenhum problema. Mas viver só isso, viver pelo prazer e desprazer, viver só por isso, aí você está representando uma fase da tua vida que tem a ver com os 21 aos 28. Né? Então, o jovem, ele ali experiencia de fato o mundo. E, claro, o grande perigo é ele se entregar demais às sensações. Então, o uso de drogas. Aí a gente vai para tudo esses, né, que são os grandes riscos. Né? A sexualidade está no seu auge. Então, as sensações, tudo isso é o que está ali em foque. Né? Depois dos 28 aos 35, essa individualidade já entra mais na fase racional. Né? Que é um pouco assim, digamos assim, essa pessoa vai mais para o trabalho, ela foca muito mais, ela quer de fato ser alguém. Então, o foco está muito na carreira. Né? E o perigo dessa idade
quanto na fase das sensações é se perder nessas sensações, né? O perigo dessa idade, dos 28 aos 35, é o jovem tem que ter em mente que o verbo fere demais. Se você conversar com um jovem, com uma pessoa de 28 aos 35 anos, você vai ver o quanto a fala deles é capaz de ofender eles. O perigo é eles se perderem no julgo. Né? É bem aquilo, né? Me escuta que eu tô certo. Quem lida com uma pessoa com essa idade tem que entender que a pessoa está vivendo, ela está trabalhando ali a alma racional dela, ela precisa encontrar a sua lógica e ela quer impor isso ao mundo. É claro, isso são fases, e volto a dizer, essas fases no lugar errado trazem problema. Mas essas fases no lugar certo, elas têm que ser, devem ser vividas. Né? Quem está lidando ali, eu tenho a minha irmã, né? Ela vive falando, fala aqui da minha sobrinha, que ela não me mate, mas ela vive falando, e eu falo, olha, a idade dela é natural, dá um tempo para ela estruturar isso tudo. Porque depois que o jovem sai dos 28 aos 35, dessa fase racional da vida, eu até peguei algumas notas aqui, deixa eu só pegar aqui, peraí, Wanda, porque às vezes tem mais coisas que eu anoto aqui, eu até coloquei aqui os desafios, aqui dos 28 aos 35. Na verdade, a atitude... e aí, o que esse jovem dos 28 a 35 tem que fazer? Uma atitude positiva em relação ao outro. Tolerância. A palavra que ele tem que trabalhar é tolerância. Refrear a sua opinião, escutar, né? Abrir espaço para diálogo, é por ali, né? E aí, por fim, quando o jovem vai para essa terceira etapa do desenvolvimento da alma, que é o dos 35 aos 42, aí ele entra na fase da alma da consciência. Ele entra na fase da alma da consciência. Quando a gente lê um pouco sobre a biografia dentro da antroposofia, eles trazem essas imagens mais ou menos como os 21 aos 28, o homem é o centauro, ele é meio animal e ele é homem, né? A característica do homem ainda está, né? Se você for pega um jovem dos 21 aos 28, primeiro que ele vai ter uma sexualidade aflorada, é bem o mundo animal, né? A animalidade mais presente, né? Aí dos 28 aos 35 já é o cavaleiro no cavalo, com a sua armadura, com a sua espada e com o seu, como é que é o nome daquilo lá? Que protege, né? E dos 35 aos 42 já é o homem a pé. Ele perde o seu cavalo. Ele literalmente desce do cavalo. E, gente, é uma crise sem fim. Porque primeiro que assim, você não tem mais as patas, você não tem mais o cavalo e você tá só. Você literalmente se sente... É uma das maiores crises que a pessoa tem aos 42 anos de idade. Quando ela tem que adentrar a essa terceira fase da vida, que é o amadurecer, que implicam as que vêm as perdas, que aí já não é a fase da boa saúde. Então, normalmente, e é a alma da consciência. Então, o íntimo grita, Wanda. O íntimo não deixa essa individualidade em paz. Se essa individualidade estiver longe do que ela propôs a si próprio, vai vir, pode contar com crise a perder de vista. Luciana, Oi, o Martim comentou aqui que você falou o que estava protegendo chama escudo. É escudo, o escudo. Lá dos 28 aos 35, imagina o jovem em cima de um cavalo imponente. Imponente. Ele é bem imponente. E ele tem consciência de que ele já tem uma... Né? Ele normalmente, e quando eles são líderes, e quando eles são gerentes das empresas, é um perigo, na verdade, isso. Né? Porque ele é o Napoleão Bonaparte, essa imagem. Ele foi um líder com a cidade. É mais ou menos isso. Mas aí depois a gente chega nessa fase da consciência, tem essa crise existencial aos 42 anos, né, que até coisa aqui, não seremos transportados pelas asas da vitalidade. De fato, a vitalidade começa um declínio. Porque enquanto... E aí a gente tem que começar a acender a nossa própria luz. Né? Porque aqui, na verdade, tem um grande desafio, né? Aos 42 anos...
de fato, o declínio biológico, ele começa aos 35, tá? Aí, quando eu falo eu ia comentar isso, que na verdade começa, eu ia comentar isso, Luciana, começa antes, 40, né? Aos 42, ali é sentido, a alma sente. Fica mais acentuado, né? A alma sente, agora a coisa pegou, né? Mas claro que é uma grande oportunidade dessa ascensão. Né? Que eu acho que, assim, adentrar essa terceira fase da vida, que eu estou chamando aqui de maturidade espiritual, ou melhor, possibilidade da maturidade espiritual, porque ela não é certa. Dos 42 aos 63, tá? E aí depois eu quero falar uma coisa sobre a questão de decidir até os 63, mas dos 42 aos 63 nós temos 3 outras fases, 3 outros setênios, que eu já vou falar assim em seguida, mas aí, só para falar assim, a questão dos 63. Né? A gente tem, dentro da biografia, os estudos da biografia dentro da antroposofia, o enfoque foi até os 63 anos. Essas leis, elas foram divididas dessa forma, de 7 em 7 até os 63 anos. Mas fato é, né, que... E aí, depois dos 63 anos, entraria a tal da liberdade. Né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? E aí, mas o que a gente vê cada vez mais, quando a gente, né, faz nossas rodas, quando a gente conduz e você percebe que muitas pessoas, bom, além de estarem distantes da liberdade aos 63 anos, muitas vezes, de fato, não alcançaram nada nem perto disso, né? Estão vivendo muito mais, cada vez mais. Então, a gente vê que nada pode ser rígido, né? A gente tem esse estudo desses setênios até os 63 anos e, digamos que essa liberdade aos 63 anos, que deveria ser adquirida, além da gente perceber que ela não é, muitas vezes, né? Mas aí a gente começa a perceber que são problemas nessas fases. Porque qual é o ponto, Wanda? Qual é o ponto? Como é que a gente olha para a nossa biografia à luz do dia? Como é que a gente olha lá para o nosso 0 ao 7? Né? E lá eles falam que o mundo tem que ser bom no 0 ao 7. Né? E o mundo bom implica em, de fato, apresentar a essa criança aquilo que é bom. Porque ali a gente está fazendo o esteio para o desenvolvimento biológico, para a saúde do corpo. Quem, de fato, teve um mundo do 0 ao 7 bom? Uhum. Quando você vai para os 7 aos 14, eles falam o mundo tem que ser belo. É por isso que nas escolas da Waldorf eles usam muito contos de fada, né, traz esse elemento do belo. Vamos ser honestos, né? Os jovens eles estão sendo apresentados aquilo que é belo, a arte, a estética. E dos 14 aos 21, o mundo tem que ser verdadeiro. Ser verdadeiro é ser verdadeiro. Né? Se o jovem bater o carro, ele vai ficar sem carro. Ele tem que andar de ônibus, ele talvez tenha que... O mundo é verdadeiro. O mundo é esse. E, de fato, nós estamos distantes disso. E estar distantes de compreender essas fases da vida, implica em que nós não nos tornemos livres lá na frente, porque as coisas não foram feitas nos momentos, né? Nós, muitas vezes, dos 21 aos 28, ali de fato, não vivemos a nossa fase emotiva, as nossas paixões. Muitas vezes por uma questão do destino, por N situações, mas exatamente quando a gente olha aquilo que teoricamente, arquetipicamente, deveria ter acontecido e não aconteceu comigo, muitas vezes por uma questão de destino, tem que ser olhado à luz do dia e compreendido essa história à luz do dia. Eu anotei aqui um negócio que eu achei o máximo. A gente já vai entrar na maturidade, tá? Mas eu achei o máximo, que é isso aqui, olha. Eu escrevo quando as frases são bonitas. Tudo que é elaborado, transformado e incorporado com a alma, com a aceitação da alma, representa conhecimento e sabedoria. E então, Wanda,
quando a gente pensa, qual a importância disso tudo? Por que eu tenho que, de fato, olhar a minha biografia, compreender esses arquétipos e saber se comigo foi assim, se comigo foi assado? E aí, não vai ter sido? E aí, tô lascada? Não. Essa é uma pergunta que eu estava aqui para te fazer, Luciana. Assim, qual que é a importância de nós olharmos para a nossa biografia para que a gente possa viver essa fase da vida mais a maturidade, e principalmente a velhice, de uma forma mais equilibrada, mais aproveitada. Então, você está tocando um assunto que eu gostaria realmente de saber. Eu acho assim, além de ser um caminho de autoconhecimento, né, de possibilidade de autotransformação, eu gosto de dizer mais. Olhar para a nossa biografia é encarar o nosso eu definitivo. É ter a coragem de olhar para esse eu maior. Isso pode acontecer no decorrer da nossa biografia ou vai acontecer na morte. Uhum. Então, é só uma possibilidade de nos perceber, de vermos, reconhecermos a nossa verdadeira natureza, que é espiritual, antes do the end, digamos assim. Uhum. Então, para que justamente as circunstâncias do nosso destino, sejam elas favoráveis ou não, eu não tive uma infância onde tudo de fato era bom. Mas compreender isso e compreender o cenário que eu estava inserida e saber que foi justamente eu que escolhi aquela estrutura familiar para o meu próprio desenvolvimento e aceitar isso com a alma, me possibilita, além de me conhecer melhor, conhecer as pessoas que ali estavam inseridas. Uhum. Ter uma atitude mais sábia na vida. E por fim, Wanda, eu acho que é a nossa meta, nossa grande meta, amar. Né? Amar a nossa história, amar o outro, amar, porque eu acho que esse é o grande, né? Para tudo isso aqui existe para quê? Para que possamos realizar nosso grande ideal humano, que é amar. Vamos falar do amadurecimento espiritual ou vocês querem falar um pouco mais dessa coisa da alma? Aí eu queria, não sei, eu queria saber o que vocês sentem. Então, vou falar assim, Martim, se tiver alguma pergunta, dúvida, qualquer comentário, você traz aqui para mim, por gentileza. E eu queria, assim, Luciana, que você falasse sobre essa questão dessa fase realmente, né, depois dos 42 que você tinha comentado, chegar até 63, e a importância de se trabalhar muito bem essa fase para que a gente tenha uma velhice melhor aproveitada. Então, muitas pessoas que acompanham a Gerovida já estão nessa fase depois dos 40 e já estão aí adentrando 60 ou até mais. Então, como que a gente pode aproveitar esse conhecimento, aproveitar essas leis, que você pudesse dar exemplos, assim, explicasse um pouquinho, é claro, para a gente entender, mas pudesse dar alguns exemplos práticos de como usar isso no dia a dia. Tá. Bom, primeira coisa que eu acho que assim, o que a gente tem que ter em mente nessa terceira grande fase da vida, né, que é a possibilidade do amadurecer espiritual. Possibilidade. Né? Aliás, aqui, na verdade, a estabilidade emocional também é uma possibilidade, porque ela pode não acontecer, a anterior, né? Mas aqui de fato, e uma coisa depende da outra, né? Uma coisa vai dependendo da outra. Aqui eu costumo dizer que existe uma total inversão. O nosso corpo biológico, de fato, vai ladeira abaixo, digamos, começa a ladeira abaixo, e a gente tem que, de fato, eu costumo dizer assim, aceita que dói menos, né? Aceita o declínio biológico para poder adentrar a fase mística. A fase da possibilidade do amadurecimento espiritual. E dentro dessa fase, a vida de fato passa por aspectos mais amplos. Né? A gente começa a ver o outro como parte da nossa biografia, né? E a nós mesmos como parte do todo. Né? Buscamos uma fonte, normalmente se busca uma fonte espiritual e novos valores existenciais. Isso também é uma característica, né? Os momentos de felicidade costumam ser mais breves, né? A gente tem que enfrentar mares pouco amistosos, digamos assim.
né? Mas é o tempo de se apropriar das capacidades espirituais para lidar com a finitude, Wanda. Uhum. Né? Aqui é tempo de encontrar a liberdade e a paz interior. Porque o que acontece, Wanda? É aquilo que eu falei, a gente tem um curso da vida traçado. Né? Tem um curso... Agora, o que nós vamos fazer diante do curso da vida, aí reside a liberdade. Uhum. Né? A maneira, eu vou ali, então, na minha fase dos 42 aos 49, que a gente chama de fase artística, né? É a fase imaginativa, né? Bom, as forças de desgaste estão mais em extensão, né? Vem o medo da morte. A gente precisa começar a estruturar o futuro de uma maneira mais consciente. Né? Se a gente for pensar na natureza, é o outono, né? Uhum. Tem cores ainda, né? Mas ainda não tem frutos, né? É uma fase social, mas ela é um pouco mais, digamos, um pouco mais altruístas, né? E aqui, na verdade, a gente só tem que buscar fazer as mesmas coisas que a gente vinha fazendo, só de uma forma diferente, com um pouco mais de consciência, talvez com mais leveza, porque não tem mais o mesmo vigor, né? Então, talvez criar um novo ritmo, né? Para que aí a gente está pensando nessa possibilidade desse envelhecimento mais saudável. Né? Aqui é o momento, se Uhum. você acha que você ainda é o jovem Napoleão de 35 anos, você está perdido aqui. Você não é mais. Uhum. Né? E aí, Enquanto... Luciana, só para complementar e fazer um casamento com a gerontologia, essa palavra que você falou, aceitação, ela é perfeita. Nós sempre falamos isso. Quando as pessoas aceitam que esse processo, como você está trazendo como leis, é um processo natural do curso da vida, elas passam a olhar de uma outra forma. Compreender que terá um declínio, mas como vai ser esse declínio? Ele pode ser realmente ladeira abaixo, como você falou, ou ele pode ser algo um pouco menos gritante, digamos assim. Isso depende muito de como você está orientando, como você vai olhar para essas fases e como eu posso pensar nisso para esse envelhecimento com um pouco mais de equilíbrio, né? Então, só para fazer uma... É verdade, Wanda. E o nosso grande desafio, Wanda, é que como nós concebemos muito, no geral, a nossa sociedade, a nossa cultura, digamos assim, concebe somente a realidade biológica, quando muita da alma, né? Uhum. Aqui é muito desafiador, porque essa realidade ela começa a passar a ter menos relevância e algo maior que a gente não concebe, que é a realidade espiritual, começa a entrar no baile, começa a vir para... E aí, então, veja bem, eu mesma, o meu eu, ele pode acompanhar o declínio biológico, e aí a gente vai para todas as depressões, vai tudo vai ladeira abaixo, eu não dou conta, aí eu começo a querer esticar tudo, e é tão interessante que você começa a querer esticar tudo, Wanda, e você perde a espontaneidade, quando você vê, você já não se reconhece no espelho. Você perde a forma E a humana. mudança, a mudança é de fora para dentro, quando na verdade A nessa mudança de tendência fase é de dentro para fora. de dentro para fora, né? Porque a gente tem que fazer com que a nossa alma acompanhe o espírito e não o corpo. Então, olha que esforço, né? Porque veja bem, a gente desenvolveu o corpo, desenvolveu a alma, agora a alma está aqui diante de um portal novo, que ela olha para cima, olha para baixo. Ela tem que olhar para dentro. Ela tem que definitivamente olhar para dentro. E aí a imagem que eles trazem é o ser humano numa montanha. Né? Na nova paisagem, enxergar as coisas a partir de um novo ângulo. Desenvolver uma nova consciência para as imagens. Né? As forças sexuais são ali, de certa forma, principalmente nas mulheres, porque até os 49, muitas já entraram na menopausa, e essas forças sexuais, elas ficam livres para a criatividade. Né? De fato, para criar algo, né? E aqui tem uma lei, se eu consigo estar em harmonia com as leis espirituais do cosmos, estarei em harmonia comigo mesmo.
Então, a importância de fato, primeiro, conceber a realidade espiritual e, segundo, entender essas leis, entender esse mundo, entender a nossa natureza, né? Bom, eu acho que aqui, em relação aos 42 e 49, é isso, tá? E, claro, aí o que normalmente a gente faz? A gente vai para a reposição hormonal, porque a gente não quer encarar essa perda da questão da menopausa. A gente, de fato, não quer encarar isso. E aí a gente quer se manter aonde? Lá nos 21, 28. Uhum. Você tá vendo? Eu com 21, 28. Olha o grande. E você não vai mais poder viver aquilo, na verdade. Uhum. Mas tem outras coisas lindas para serem vividas. A gente só precisa, na verdade, se Perfeito. abrir para Isso isso, mesmo. né? E aí, dos 40. Então, essa fase artística, liberta o pensar, e você tem as forças da. Por que liberta o pensar? Porque, de fato, você deve se elevar o pensar, não está mais focado no corpo, nessas. Né? Liberar para as forças criativas. Vou começar a criar. Muitos não conseguem, de fato, cumprir a sua missão nessa idade, mas começa a trabalhar nessa direção. Vai realizá-la na frente, Sim. muitas vezes. Mas é um preparatório, né? E aí, depois a gente tem dos 49 aos 56, que é a fase moral, né? Enquanto a outra é a fase artística, os 49 aos 56 é a fase moral. E aqui libertou o pensar, né? Dos 42 aos 49 libertou o pensar, dos 49 aos 56 liberta o sentir. O sentir está mais livre, né? Óbvio que eu não preciso nem dizer que essas forças, uma vez sendo liberadas, elas podem trazer adoecimento. Não é à toa que muitos nessa fase infartam. Então, esse sistema rítmico aqui, né, ele começa a ficar comprometido, né? Porque o corpo, ele vai. A gente vai ao processo de desencarne. Né? A gente fez um trabalho até os 21 para encarnar. Dos 21 aos 42, a gente ficou ali. Vamos trocar com esse mundo. Mundão bom. Dos 42 para frente, gente, a gente começa um processo de desencarne. A gente antes aprendeu para viver, agora a gente tem que aprender para aprender a morrer. Uhum. E é muito duro ouvir isso, mas assim, é duro justamente, eu costumo dizer, porque a gente de fato não reconhece a realidade espiritual como real, Wanda. A gente nem pensa na possibilidade de vida após a vida. Né? Mas de fato, né, para que a gente possa viver essa etapa da vida, a gente precisa começar a conceber a realidade de vida após a vida. Antes de seguir, eu estou nos 49 a 56, tá? Te perdi, Wanda? Você está aí? Tá aí, né? Não, tô Mas antes de seguir, tô aqui. eu queria dizer que nós, como humanidade, estamos na alma da consciência. Nós, como humanidade, somos aí uma terra, né? Uma mulher de seus... tá quase beirando aos 42 agora, acho, vai. Sei lá se já está aos 40. Não, deve estar com uns 38. Uns 38 anos, a Terra. Então, veja bem, e se a gente for olhar, porque a nossa biografia humana, óbvio que ela existe também a biografia da Terra, né? A Terra também é um ser. Então, a Terra teve os seus 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21, e ela hoje vive os seus 35 aos 42. Não é à toa que a palavra consciência está tão em voga. Porque nós vivemos Luciana, a alma da consciência. Oi, já o, vou para os o 49. Martim o Martim fez uma pergunta aqui, se esse processo que você está falando, que você falou em relação às mulheres, se ele também serve para os homens no mesmo ciclo. A andropausa é um pouco mais para frente, né? Os homens, mas está nessa fase aqui também. Os homens, eles vivem mais isso dos 49 aos 56. A mulher também pode viver a menopausa dos 49 aos 56, mas a andropausa, de fato, do homem, ela está mais no setênio seguinte, que é essa fase moral, que liberta o sentir ali. Tá. Como tendência. Gente, e assim, isso não é rígido, né? Isso é legal que o Martim perguntou, porque aí eu posso dizer isso. Isso não é rígido, né? Isso são arquétipos, né? Ou são leis, e elas, como tudo que é vivo, né? Ela se interpenetra, ela tá ali. E aí, algumas pessoas
tardam um pouco, outras adiantam. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Dentro desse comecinho da vida ali, a criança, teoricamente, falaria eu aos 3 anos. E hoje as crianças já estão falando eu com 2 anos e pouquinho. Uhum. Né? Então, você É percebe isso. que também a cultura favorece ou atrapalha esses ritmos, né, da vida. Uhum. De como a vida se E, Luciana, expressa, assim, né, na nossa biografia. Estamos lá nos acho que 49, pode falar. mas como você falou, essa questão assim, ela é muito interessante para conhecimento e saber como aproveitar cada momento. Então, saber o que é esperado, saber como se trabalhar para cada vez melhorar. Só mais uma coisa, assim, você está indo para os 49, então só para a gente realmente ir para os 49 por conta do horário, né, que já são 19h15, mas a gente escuta, tem não mais uns cai. 10 Você sabe que não minutinhos aí. cai, né? Você sabe que não cai, né? Não, é mais pela questão mesmo do tempo Tá. de Não, então programação aqui. eu quero falar. Então vamos falar logo, porque depois eu quero falar um pouquinho para vocês do espelhamento. Porque você falou, por que é Tá, importante? Porque a gente espelha essas fases, tá? Mas então, a gente está lá nos 49 aos tá. 56, que é a fase que libera o sentir, né? E aqui, enquanto. Olha que interessante, só uma coisa que eu esqueci de falar. Dos 42 aos 49, a gente tem a perda da visão. A visão física entra em declínio. A primeira coisa que começa a declinar é a visão, dos 42 aos 49. Né? Todo mundo vai com os óculos lá. Então, a gente, de fato, tem que ter um novo olhar para a vida. Por isso que você sobe na montanha, você está ali na montanha. Agora, dos 49 aos 56, é a audição que começa a ser comprometida. Então, o nosso desafio está em adquirir um novo escutar. Tá melhor. Um novo escutar. Escutar o inaudível, né? Sabe como é que é? Wanda, você está travando. Eu não sei se você está me ouvindo bem. Não, estou te ouvindo. Bem? Pode continuar. Estou te ouvindo bem, sim. Na verdade, olha, e aí aqui tem um desafio, né? Por ser essa fase moral, aprender a escutar as perguntas que nos são colocadas. O que os outros demandam de mim? E uma pergunta importante aqui que tem que ser trabalhada é se minha vida tem valor para o mundo. Eu vou ser uma mãe universal ou uma mãe tirana? Né? E aqui eu gosto de trazer que a gente começa a talvez experimentar essa questão da fidelidade. Você sabe o que quer dizer a fidelidade, Wanda? Sim, não, pode falar. Nada. É ser fiel. O Martim veio falar assim para mim, o Martim veio mostrar para mim mesmo que tá meio desfocado. Eu não sei, mas eu tô do lado do modem aqui, não sei por que tá travando. Você tá desfocada e aí eu tenho a sensação que você tá indo embora e eu tô falando aqui sozinha. Então, mas eu tenho não, eu tô te escutando. O Jardim do Bem Dizer que chegou, tem muita gente aqui, bem-vinda. O Martim acabou de entrar por outro também. Mas pode continuar falando, Luciana. Não, então, na verdade, eu queria trazer um pouco essa qualidade que a gente tem que tentar desenvolver dos 49 aos 56, que é essa fase, essa fidelidade. E aí, a fidelidade, a gente consegue ter uma imagem do que seria isso, né? Ser fiel ao outro. Normalmente, quando você conhece alguém, quando você se encanta com alguém, o que você vê é a verdadeira natureza daquela pessoa. Uhum. Né? E muitas vezes nas relações a gente perde a gente deixa de ser fiel a essa imagem. Então, na verdade, fidelidade é esse conhecimento da real identidade, individualidade do outro, né? Do ser do outro, né? E ser fiel a isso, né? Isso é algo que, assim, a gente não dá para pedir também do outro. O outro não pede pra gente, a gente tem que dar, né? Oi, tô vendo aí. Sim, pode falar, tô te ouvindo, Luciana, pode falar, tô aqui ainda. Bom, e aí, por fim, a gente tem 56 aos 63, a fase mística, que libera o querer, que é a fase intuitiva, né? Precede a aposentadoria, né? Mas é uma fase muito mística,
normalmente com problemas de saúde, difícil aceitação psíquica. É a hora que a gente tem que, de fato, reconhecer o que é essencial e o que é efêmero, sabe? E o que eu vou levar, né? Porque, assim, e de fato, assim, ela é uma fase intuitiva, e eles falam que o importante aqui, enquanto no outro você tinha que saber escutar, aqui as palavras são desnecessárias, né? É só um estar junto de verdade com o outro, né? Aí o ser humano ele pode viver uma sexualidade muito mais autêntica, né? E deixa eu ver o que mais eu quero falar. Liberta o querer, tá? Deixa eu só ver o que eu tenho mais aqui. Tô te ouvindo. E aí, por fim... Sim. Não, tô pensando aqui mais o que eu vou trazer para vocês. Deixa eu ver aqui. É uma fase mais altruísta, essa coisa do espírito livre, né? Então, mas o grande desafio aqui, na verdade, é se preparar para esses anos vindouros que supostamente deveriam ser os anos livres. E aí, para ir para esse lugar dos anos livres, eu peguei, se a gente for pensar aqui, quer ver? Ó, deixa eu só, porque eu fiz um monte de anotação aqui. Eu pus espíritos livres. Eu achei bonito isso, filho dos deuses. Claro, a gente já começa a tentar, tem que tentar entender a questão do karma, tem que ir para esses aspectos da reencarnação. Ou seja, essa realidade espiritual, ela de fato tem que fazer parte dos nossos interesses. Do contrário, a gente não consegue alcançar esse lugar da liberdade. Porque dali para frente, a outra fase depois, quando você adentra depois dos 63, você vai cada vez mais você vai declinar. Então a gente precisa dessa força interior, dessa certeza de que a vida segue, para que a gente possa seguir vivendo. Do contrário, eu me afundo no medo do que vai acontecer. E deixo de viver essa fase que é uma fase. O medo de morrer me impede de ter uma independência espiritual. Né? Ser um espírito independente é um espírito que de fato não depende daquele corpo. Eu sei que aquele corpo vai fenecer. E, gente, aí você me pergunta, como é que a gente adquire isso? A gente primeiro, na verdade, a nossa biografia nos ensina isso. Ela nos ensina isso. Ela nos convida a cada dia vivido a se abrir ao que não está visível aos olhos. Né? O essencial como é que é o essencial do coração lá? Agora me fugiu a frase. Né? Então, a humanidade, gente, nós não estamos sabendo envelhecer com dignidade. Né? E o que falta para a gente poder envelhecer com dignidade, que eu acho que é o que a gente vai tratar nesse curso, Wanda, é o que a gente vai levar para o modo que quero levar quando a gente trabalhar a biografia, mais do que falar em leis, em regras, em ciclos, em metamorfoses, porque isso aqui foi o que eu tentei trazer para vocês, foram metamorfoses constantes, que são vividas de forma mais ou menos consciente, mas são vividas. Então, que a gente possa, né, ao se trabalhar, né, ao ampliar o nosso olhar para essas fases e para o próprio viver, né, que a gente possa criar a capacidade de envelhecer dignamente. Que para isso, o que a gente precisa? A gente precisa de um cultivo da vida interior ativo, de verdade ativo, né? Uma produtividade interior além do exterior. Eu não posso estar só preocupado com os meus feitos exteriores, principalmente depois dos 42 anos, né? Aqui, então, aos 63, e eu perdi você, Wanda. Não, tô aqui. E aí, eu acho que é a tal da autossuficiência espiritual, né? Que a gente tem que entender. E aí, eu queria ler uma coisa para vocês, mas eu queria ler no final isso. Antes, eu queria falar só rapidamente, Wanda, do espelhamento, tá? Então, a gente espelha as fases, tá? A gente tem alguns grandes espelhamentos na vida,
tá? Então, vamos supor, se o ser humano ele está ali no segundo setênio, ele está espelhando esse primeiro. Sempre ele vai estar espelhando, né? Então, quando eu falo dos 14 aos 21, quando eu entro dos 21 aos 28, eu estou espelhando dos 14 aos 21, tá? Quando eu estou dos 28 aos 35, eu estou espelhando dos 7 aos 14. Quando eu estou dos 35 aos 42, eu estou espelhando do 0 ao 7. Tá? Isso o que quer dizer? O que não conseguiu trabalhar lá, volta. Acontece de novo. Muitas vezes o abandono na infância acontece de novo. Né? Tem algo ali a aprender, a transformar. Aí a gente tem também o grande espelhamento, né? Que é, por exemplo, a gente coloca ali, porque quando dos 21 aos 42, né? Esse eu está trabalhando na alma, quando o eu começa a trabalhar no amadurecimento espiritual, né, que seria ali dos 41 aos 49, eu estou espelhando a minha fase, eu vou espelhar lá a minha fase do 14 aos 21 novamente, e dos 49 aos 56 eu vou espelhar do 7 aos 14, e dos 56 aos 63 eu volto a espelhar do 0 ao 7. Então, gente, viver nada mais é do que uma grande oportunidade para que a gente possa curar, amar as nossas histórias. É para isso que serve todo esse processo, compreender esse processo para que a gente possa ressignificar aquilo que nos aconteceu. Né? E aí, eu queria falar mais duas coisas, aí eu já vou finalizando, tá? A primeira é uma coisa muito importante que eu gostaria de trazer, que o Steiner traz pra gente, o Rudolf Steiner, que é o idealizador da antroposofia. E eu queria te fazer uma pergunta, Wanda. Você lembra que antigamente... você lembra que antigamente se falava muito da sabedoria dos mais velhos? Com certeza, sim. As pessoas mais idosas eram de fato sábias ao final da vida? Sim. Né? E você consegue perceber que à medida que nós vamos avançando no tempo, nos anos, né? Na nossa biografia terrestre, digamos assim, cada vez mais é difícil encontrar esses sábios antigos, como era antigamente. Às vezes a avó já não é capaz mais de dar aquele conselho para o neto. O que a gente tem que entender é o seguinte: à medida que nós avançamos no tempo, na nossa biografia da Terra, nós vamos cada vez mais precisando do esforço do eu para a maturidade. Então, eu sinto em dizer isso, mas hoje a nossa evolução, o nosso desenvolvimento da alma não acompanha mais o desenvolvimento biológico. Antigamente, as pessoas eram sábias porque o amadurecimento da alma acompanhava o desenvolvimento biológico. Isso foi sendo gradualmente, no decorrer da evolução da Terra, perdido. A cada nova época cultural, nós perdemos 7 anos. E hoje, é como se o desenvolvimento da alma, ele acompanha o corpo até os 28 anos. Isso quer dizer que a partir dos 28 anos, se eu não me trabalhar, se eu não me transformar, se eu não me autoeducar, eu vou ser um jovem de 28 anos até o final da minha vida, com essa sabedoria. Eu posso crescer em outros âmbitos, mas na esfera da alma e do espírito, eu não vou crescer. E cada vez mais, no decorrer da nossa evolução como Terra, vai diminuir. Aí a gente assunto para quem sabe na aula a gente possa aprofundar mais, né? Quando a gente for falar da biografia da Terra. Mas aqui não dá tempo, mas assim, só para mostrar a importância do caminho de autoeducação, de autodesenvolvimento, este é que nos convida, sim, a compreender, significar e manusear, que é fazer algo com a nossa história. E normalmente esse fazer, os frutos, só serão dados ao final. Muitas biografias são assim. Em sua maioria, é lá aos 63, quando eu estou livre, que eu vou de fato, de forma abnegada, entregar algo ao mundo.
né? Agora, eu tô ali nessa última, teoricamente, essa terceira, quarta etapa da vida que se abre ali, né? Que é a etapa da liberdade, Uhum. do espírito Sim. livre. Eu tô ali, de fato, ainda presa à materialidade, concebendo somente a realidade física como real, eu vou ter sérios problemas. Sim. Né? Em todos os âmbitos. E os problemas vêm para me punir? Não, os problemas vêm para me ensinar. Me fazer olhar para isso tudo com outro olhar. Os problemas vêm Sim. para que eu, de fato, perceba a minha verdadeira natureza. E aqui, eu gostei disso aqui que eu estava lendo hoje, que fala um pouco sobre a nossa tarefa após os 63 anos. Sim. Nossa tarefa é manter vivo o processo de aprendizado, trabalhar diligentemente na educação complementar, que agora se torna educação do eu, empenhar-se em novas habilidades e novas faculdades, disciplinar a vida interior e as forças do pensar, autoensinar-nos a estudar, a ler com eficiência, a escrever e falar com certa inteligência. Obviamente não é assim que as coisas andam. Os obstáculos parecem intransponíveis. Não há tempo. Estou muito ocupado. Fico exausto no fim do dia. A baixa vitalidade se torna um empecilho. E aquelas eternas exigências sociais. Todos nós conhecemos a lista. As desculpas são rotas esfarrapadas. Quanto a nós, devemos fazer. Devemos nos autoeducarmos e nos autotransformarmos. Estamos resistindo a quê? Numa palavra, a resposta é prioridade. Para alcançar e ingressar nesse além, para manter a promessa feita a nós mesmos, precisamos primeiro separar claramente a pessoa interior da exterior. Devemos aprender a viver duas vidas. E para começar, dar prioridade ao que fazemos sozinhos, não com os outros. A princípio em minutos e mais tarde em horas. Temos de aprender a livrar-nos gradualmente das demandas externas, as seduções de estar junto, o vício da comunidade instintiva, a absorção total no trabalho e adquirir certo grau de independência em relação às demandas da vida familiar. Todos estes são valores dos anos estéticos, os anos que passaram, né? Em que regem as sensações. Eles fornecem apenas o solo para o crescimento individual. A menos que cresçamos, teremos pouco a dar aos nossos companheiros de destino. E a tempo, poderemos até perder o que temos. Assim, a prioridade vai agora para compromissos assumidos conosco mesmos. O cultivo deliberado da vida interior se torna um encontro com o eu espiritual. Eu acho que falei. Luciana, pode falar, pode falar. Você, Wanda. Não, eu perdi você. Não, você não tá eu tô aqui, tô te escutando. Eu sei, não sei o que está acontecendo, eu me vejo perfeitamente aqui no vídeo, mas tudo bem, pelo menos a fala está acontecendo, você está me ouvindo, e se as pessoas que entraram, a minha imagem não está aparecendo, mas pelo menos o áudio está aparecendo, então isso que importa, a sua voz, tudo que você falou. Então, foi uma super aula, Luciana, eu acho que para quem está aqui acompanhando, quem vai assistir depois, é muito importante para compreender realmente essas fases. Peço desculpa se não estão me enxergando, não, depois eu vou tentar entender o que aconteceu aqui para as próximas lives. É assim mesmo, mas a intenção realmente, de compreender, como nós falamos, não dá para ser algo rígido, né? Mas compreender que essas fases existem e como nos aproveitarmos disso para viver melhor, que é o lema da Gero Vida, como as pessoas podem viver melhor hoje para ter essa velhice de liberdade, como você falou. E você comentou um pouquinho sobre a sua intenção de trabalhar isso de uma forma, ir além do explicar o que são essas fases, porque para quem está nos acompanhando, quem está assistindo essa live, nós não comentamos ou não viu ainda, nós estamos com um curso de gerontologia uma abordagem transpessoal em parceria com Clase. E a Luciana, tudo isso que ela falou aqui tão brilhantemente conosco, ela vai dar uma aula sobre isso. E como ela estava dizendo, a intenção da aula dela, além de explicar tudo isso,
é nos fazer refletir, é nos fazer praticar, é nos fazer vivenciar essas leis para que a gente possa, de fato, viver melhor e ter essas fases melhor vividas. Então, Luciana, assim, não, pode falar. Não, então, acho que a ideia é a gente trabalhar com as perguntas específicas, né? Eu estou imaginando em trabalhar com as perguntas específicas dessa terceira fase, desse amadurecimento espiritual, dessa possibilidade do amadurecimento espiritual. É claro que, como eu citei os espelhamentos, nós vamos regressar, nós vamos lá atrás revisitar, né? A nós mesmos, em outras épocas. Sim. Isso é natural, isso vai acontecer, né? Porque aí a gente vai conseguir perceber esse amarrar, né? O quanto, na verdade, né, tudo isso é uma grande construção. Né? Sempre lembrando que os desafios ali presentes foram por nós mesmos escolhidos, né? Para que pudessem ser transformados. A gente não escolhe aquilo que a gente não pode transformar. É que a gente escolhe quando a gente está com uma outra capacidade de consciência ou com uma outra capacidade de visão, né? A gente entende que aquilo é o necessário para que nós possamos nos desenvolvermos. E aí a gente escolhe aquilo, mas aí quando a gente está aqui, a gente não quer, né? A gente não quer o abandono, a gente não quer essas circunstâncias, a gente não quer aquela doença na infância, a gente não quer muitas coisas. Claro, a gente não quer, ninguém quer sofrer. Aqui não é uma apologia ao sofrimento, mas a gente entender que o sofrimento, ele vem justamente para transformar, para ensinar algo. Então, quando a gente vai olhar para essa fase, mais do que falar, eu acho que a gente vai ter, claro, trazer um pouco a imagem, né? Porque as pessoas seguramente não sei se vão ser essas que vão estar lá, mas a gente vai ter que contestar, trazer um contexto, né, para essas leis biográficas, para esse ciclo da vida, para que a gente possa aí sim aprofundar com perguntas específicas e trabalhos, né? E contos, né? Tudo isso ajuda a gente a viver, a vivenciar novamente essas fases, né? Porque quando a gente sente, né? E pode compartilhar, né? A troca, né? O trabalho biográfico, a gente trabalha normalmente cada fase, o panorama biográfico, digamos assim, né? Se a gente tivesse um tempo maior, a gente faria um panorama biográfico, mas acho que a gente não vai ter esse tempo mesmo na aula, né, Wanda? Então a gente vai ter que fazer um mini panorama. Focado mais nessa terceira etapa da vida, né? Mas se a gente fosse pensar num panorama biográfico, a gente revisita aquela fase e trabalha com perguntas específicas e troca, né? E compartilha. Só isso já nos traz muito processo de cura, né? Eu acho que assim, as pessoas, né? As pessoas que têm a intenção de trabalhar, de ajudarem, né, as outras pessoas nessa fase do amadurecer, do maturar, né? E se preparar para o fenecer, elas também têm que se trabalhar, têm que entender o seu processo do amadurecer, né? Tem que, de fato, se tornar adulta, né? Aliás, é mais do que adulto, né? Porque a gente não está nem adultizando, mas a gente tem que amadurecer também. Né? Eu queria, antes de acabar, ler aqui uma frase rapidinho. Eu não sei se você me fala. Se eu tá bom. Vai lá. Eu encontrei ela aqui, eu achei ela bem bonita. Que é uma frase exata é uma reflexão para os 63 anos. Se assim, disseram que eu me tornaria um sábio no final da vida. Mas que final se não vejo fim? Seria esta a minha sabedoria? Olho para o futuro e só vejo nós em lugar do eu. Minha serenidade é uma boa companheira, mas não foi fácil conquistá-la. Levou o tempo que levou. Hoje penso com tranquilidade no porvir e posso citar Goethe. Morra para verdadeiramente vir a ser. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso e eu acho que a gente tem que começar a de fato criar percepções dessa realidade do mundo espiritual, né? E criar, porque ao criar essas percepções a gente vai para um outro lugar, né? Perceber mesmo essa realidade. E aí, diante dessa possibilidade, a gente pode começar a conceber essa realidade dessa vida após a vida. Aí, acho que muito bom, Luciana. O caminho tem que ser esse, não é à toa que é chamada fase mística. Não tem outro. A gente não tem
Tá ótimo. Também. Aham. Tá ótimo, Luciana. Só para finalizar, então, aqui para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento ou que vão assistir essa live, quem tiver interesse em conhecer o nosso curso de gerontologia em uma abordagem transpessoal, com todo o seu conteúdo, já está no site, as informações estão no site do Clase e também no site da Gerovida. O curso começa em maio do ano que vem, 2022. Vai ser presencial, num espaço de muita natureza, que vai nos ajudar muito nesse sentido do que a Luciana trouxe, de olhar para dentro, de se autoconhecer e também poder ajudar outras pessoas nesse processo de envelhecimento, de envelhecer com mais equilíbrio. Luciana, agradeço imensamente você ter participado e dado essa super aula para a gente. Martim também colocou aqui muita gratidão pelo conhecimento, que foi muito enriquecedor. Obrigada agradeço a todas as pessoas pelo convite, pela possibilidade de entregar isso de alguma forma, né? Então, agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo e que fica aqui gravado, mesmo não aparecendo na minha imagem, mas está gravado e o conteúdo está disponibilizado para que outras pessoas possam aproveitar. Agradeço de coração e até uma próxima oportunidade. Tchau. Até, boa noite. Obrigada a todos. Até logo. Tchau. Tchau.